Então, Alisson, quais foram as suas maiores dificuldades enquanto desenvolvedor júnior? Então, diga pelo menos da Century, né? Para a gente não entrar na Poly, a gente já falou um pouquinho da Poly, bora falar pela Century. Qual foi a maior dificuldade como júnior na Century? Beleza, eu acho que o primeiro ponto que mais bateu medo e dá aquele frio na espinha é quando você é apresentado a um monte de palavras novas que você não conhece e que no meio da conversa, e principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico é um pouco assim, mas no ambiente de mercado de trabalho eu achei que foi muito maior, que é várias palavras novas que você não conhece e que aparentemente você devia conhecer. Então, essa inundação de coisas que você tem que aprender de uma vez só, eu acho que ela foi o principal desafio. Eu lembro que assim que eu entrei na Accenture, tava todo mundo, o pessoal da Poly Júnior ficou extremamente animado, porque é sempre uma realização quando alguém sai da Poly Júnior para trabalhar numa empresa do ramo, porque é o objetivo da empresa júnior concluída. Então, eu era meio que um case, e todo mundo tava falando, olha só, Alisson está indo para essa empresa grande da Accenture de Recife. E com toda essa pressão, eu lembro de entrar na Accenture no meu primeiro dia me perguntando quanto tempo eu ia conseguir ficar lá até que eles me demitissem, sabe? Quanto tempo eu ia conseguir até eles verem, não, esse menino é uma fraude, vamos tirar ele daqui. Era esse o meu pensamento no primeiro dia. Eu lembro claramente disso. Então, e... Pode falar. Fala. Então, acho que o principal problema desse primeiro momento de júnior foi a quantidade de coisas para aprender, a quantidade de termos que eu fui apresentado que eu não fazia a menor ideia do que eles significavam. E eu acho que um ponto importante de ter passado por essa dificuldade foi o foco em uma coisa de cada vez, sabe? Não tentar abraçar o mundo e aprender tudo de uma vez e aprender um termo de cada vez, aprender uma tecnologia de cada vez e passo de cada vez, né? Tá sempre andando. No caso, tinha alguém para te ajudar, te ensinar ou te mentorar, né? Como a gente fala que a gente sempre tem um mentor. Tinha alguém que te auxiliava nesse processo ou você realmente aprendia por fora, estudando quando chegava do trabalho, durante o trabalho mesmo? Olha, acho que é importante definir isso, que sim, tive um mentor na Accenture, tive mentores na Accenture, tanto um mentor, vamos dizer assim, oficial, pela hierarquia da empresa, mas mentores não oficiais, de amizade. Então, é bem importante destacar também que não é porque tive um mentor que eu não estudava por fora, sabe? E eu acho que é exatamente isso. O mentor, ele não é o cara que vai te ensinar algo. É o cara que vai te apontar o próximo passo, sabe? Exatamente. Mas é você que vai dar esse passo. Então, eu tive muita sorte na Accenture, eu tive muita sorte de ser colocado das pessoas que estavam ao meu redor, eu tive muita sorte do time em que eu fui colocado, eu tive muita sorte do projeto em que eu fui colocado. Então, tive mentores lá. Os principais que eu posso citar foram um cara chamado Paulo Sanches, que foi o meu chefe na Accenture. É um cara sensacional, sensacional, que me guiou muito, talvez não tanto pela parte técnica, mas me guiou muito pela parte, que talvez seja até interessante falar isso depois, sobre o que é além do trabalho do desenvolvedor, que é técnico. É o trabalho de se comunicar, o trabalho de ser proativo, o trabalho de liderar, que são várias skills que você não aprende programando. Então, ele foi muito importante nesse segmento. E tem um outro cara, que é inclusive o cara que me trouxe para trabalhar em São Paulo, que eu conheci ele na Accenture, que é Rodrigo Tenório. E foi outro cara que, nesse ponto aí, é o cara, a minha referência mais próxima técnica, sabe? É o cara que eu me baseava para o meu próximo passo técnico. Ele é o sênior dos sêniors. Exatamente. Então, Alisson, quais foram as suas dificuldades para crescimento como um desenvolvedor? Dificuldades de crescimento? Sim. Então, eu posso, como desenvolvedor, eu vou preferir me restringir à parte web, porque é o que eu estou mais inserido. E eu acho que a dificuldade é conseguir estar sempre atualizado. Acho que essa é uma das principais dificuldades, porque é um mundo que muda muito e é necessário sempre um trabalho além do seu trabalho do dia a dia. Para você ter uma ideia, quando eu estava trabalhando na Accenture com Angular, eu comecei a me informar
comecei a participar da comunidade de JavaScript, comecei a ler a respeito, e eu comecei a perceber que a tecnologia que eu trabalhava, Angular, era uma tecnologia que estava prestes a morrer. Ela estava ali em fase terminal, e ela ia ser abandonada. Assim, o Angular JS, né? Só para deixar isso claro, porque existe um novo Angular. Eu trabalhava com Angular antes do Angular que as pessoas falam hoje. É o Angular JS. Hoje é o Angular 1, 2, 3, 6. Eu trabalhava com o primeiro Angular JS, que morreu. Não, ele é um sistema legado. E tu falando assim, parece até coisa de anos, né? Mas a questão é que só são 4 anos que você tem de experiência. Sim, e, sim. tipo, hoje em dia a gente tá no Angular 9, né? E você tá falando que aí Angular JS era o primeiro, antes do 9. Então, 9 versões já surgiram de Angular, só nesses 4 anos. Exato. Então, você vê a quantidade de acho que o principal ponto de dificuldade é isso, é manter o seu trabalho no dia a dia, trabalhando com aquela tecnologia. E principalmente quando você quer pular de uma tecnologia para outra, é manter o seu trabalho no dia a dia, continuar atualizado com aquilo que você está trabalhando e, em paralelo, estar te atualizando com uma coisa nova, que foi o que eu fiz com o React. Até conseguir dar esse pulo. Esse pulo não foi instantâneo. Então, eu já estava estudando muito React, eu estava consumindo tudo que eu podia de React por fora do trabalho, até poder dar esse passo de deixar de trabalhar com Angular e passar a trabalhar com React. Massa.